Fala minha galera, tudo tranquilo? Professor Tiago Melo na área e hoje estou de volta para trazer mais uma super dica de matemática para você. Antes da gente conferir essa super dica, aproveita e já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades e dá um like também para ajudar aí o nosso canal, se essas dicas aí estão ajudando você, tá bom? Esse aqui é o meu Instagram pessoal, @tiagomelo7, vale muito a pena você conferir várias dicas de matemática e física que eu tenho lá, feitos especialmente para você. Vamos embora, galera? Olha só, vamos resolver aqui hoje a questão de número 6 da prova de matemática e, no geral, é a questão 18, né, da prova do seriado 1 UPE, realizada no ano de 2019, acesso 2020. E vamos comigo agora aprender um pouquinho dessa matemática do ensino médio. Vamos embora. Olha só, um polígono regular está inscrito em um círculo. Numerando os vértices desse polígono, percebe-se que o segmento que une os vértices 7 e 23 é um diâmetro desse círculo. Quantos lados tem esse polígono? Galera, olha só. Inicialmente, né, o que nós podemos falar sobre essa questão aqui? Você tem um círculo, eu até já desenhei aqui esse círculo, ó, e aí tem um polígono regular inscrito nesse círculo. Um polígono regular inscrito nesse círculo, gente, quer dizer que dentro dele, né, nós temos um polígono regular. Um polígono regular, ele possui lados iguais, todos os lados são iguais, e todos os seus ângulos, eles são congruentes, né? Todos os seus ângulos internos são congruentes. Isso é o que faz o polígono ser regular, é ele ser equiângulo e ser equilátero. Possuir ângulos internos congruentes e lados iguais, certo? Isso é que é um polígono regular. Outro detalhezinho aqui importante, olha só. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um polígono regular, tá? Vou dar só um exemplo aqui para vocês entenderem aqui a ideia dessa questão. Esse polígono regular que eu vou fazer aqui é um quadrado. O quadrado, né, gente, é um polígono regular. Você vai entender por que ele é um polígono regular. Olha só. Vamos lá. Olha só, aqui é só um exemplozinho para você ver. Vamos lá. Gente, todos esses ângulos internos aqui, ó, eles possuem 90 graus, né? Todos os ângulos internos, esses ângulos que estão nessas quinas aqui, ó, eles são iguais, são ângulos de 90 graus, certo? E todos esses lados aqui, digamos também que eles têm a mesma medida, tá? Então, se a medida desse lado aqui for L, essa medida aqui também é L, essa daqui também é L e essa aqui também é L, tá? Porque o quadrado ele é um polígono regular, possui todos os ângulos internos congruentes, tem a mesma medida, e os lados possuem medidas iguais também, tá bom? Lembra disso. O que é que vai acontecer? Nesse caso particular, o que é que eu quero que você entenda? Nós sabemos que uma diagonal, né? Uma diagonal é quando você pega um vértice, ó, esse aqui é o vértice 1, e você liga com o seu vértice oposto. Esse aqui é o vértice 3. Então, quando eu ligar o vértice 1 com o vértice 3, você vai ter uma diagonal. Tiago, se a gente ligar, por exemplo, né? Lembrando que para ter um diâmetro, né? Tem que ligar dois vértices opostos passando pelo centro, né? Passando pelo centro da circunferência. Então, por isso que essa diagonal do quadrado coincidiu também com o diâmetro, tá bom? Lembra disso. Aqui você tem o vértice 2 e aqui você tem o vértice 4. Se a gente ligar o vértice 1 com o vértice 2, você não tem uma diagonal, tá? Mas se você ligar o 2 com o 4, você vai ter uma outra diagonal, beleza? Olha só, do 2 para o 4 você vai ter uma outra diagonal, tá bom? Lembra disso. Galerinha, por que eu estou fazendo isso aqui para mostrar para vocês? Analisem aqui essa figura. Vocês percebem que a mesma quantidade de vértices que nós temos desse lado aqui, nós temos desse lado aqui também, da circunferência? Olha só que interessante. Se a gente incluir o vértice 1 e 3, desse lado aqui nós temos exatamente 3 vértices.
Se a gente incluir aqui 1 e 3 também, desse lado aqui nós temos exatamente quantos vértices? 3 também. Então, isso quer dizer que quando você encontra uma diagonal que corresponde ao diâmetro do círculo, ao diâmetro da circunferência, o que é que isso quer dizer? Que a quantidade de vértices que você tem de um lado é igual à quantidade de vértices que você tem do outro lado. Percebe que interessante isso? Massa, né? Então, olha só. Se a gente analisar direitinho, né? Eu tenho aqui quantos vértices? Ó, eu tenho aqui 1, 2 e 3. Desse lado aqui nós temos quanto? Né? Eu tenho o vértice 4, lembrando que 1 e 3 eu já tinha contado. Então, no geral, aqui eu tenho 4 vértices. Nós sabemos que se o polígono é regular, o número de vértices é igual ao número de lados. Então, nós temos um vértice aqui desse lado, um vértice desse, contabilizando com 1 e com 3, são 4 vértices, e no caso nós temos 4 lados. Então, para a gente resolver essa questão, nós vamos ter a mesma ideia, tá? Nós vamos ter a mesma ideia. Imagina o seguinte, né? Imagina que você vai ter aqui, agora, exatamente como está descrito na figura. Eu vou fazer aqui um outro círculo. Vamos lá, deixa eu fazer aqui um outro círculo. Vou fazer aqui bem direitinho, né, para a gente entender, né, a resolução dessa questão. Eu fiz aqui um outro círculo, tá bom? Aí imagina, gente, o seguinte. Imagina que o vértice 7 desse círculo, ele esteja exatamente aqui, ó. Sendo assim, ó, o vértice 23, vamos dizer que ele está mais ou menos aqui nessa posição. O vértice 23 ele está aqui. Nós sabemos, né, que do vértice 23 até o vértice 7, passando por esse centro aqui, ó, passando pelo centro, nós temos o quê? Uma diagonal, né? Porque aqui dentro tem um polígonozinho inscrito. Eu não desenho esse polígono porque eu não sei quantos lados ele tem. Mas aqui eu sei que de um vértice para o outro vai formar um diâmetro, né? Passando pelo centro vai formar um diâmetro. Olha só que interessante, gente. Preste atenção aqui. Nota que a ideia da gente é descobrir o quê? Quantos vértices você tem de um lado e você tem do outro. Olha só que interessante. Aqui você tem metade da circunferência e aqui eu tenho a outra metade. Para a gente saber quantos vértices tem aqui é fácil. O que é que você vai fazer? Basta você pegar 23 e você subtrair por 7. Isso aqui vai dar quanto? 16. 16 vértices, né? Nota que quando você faz 23 menos 7, que dá igual a 16, você deixou de contar com um desses vértices. Por exemplo, eu deixei de contar com o vértice 7. Tá? Deixei de contar com o vértice 7. Mas aí você está contando com 23, tá bom? Observe então que para a gente contar apenas com os vértices que estão entre 27 e 33, perdão, que estão entre 23 e 7, a gente tem que subtrair mais uma unidade aqui. Então aqui você vai ter quantos? 15 vértices. Então, entre 7 e 23, nós temos 15 vértices. 15 vértices. Observa que se a gente for contar agora de 23 até o 7, ó, de 23 a 7, voltando aqui desse lado, nós vamos ter também a mesma quantidade de vértices, gente. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 15 vértices de 7 a 23, ó. De 7 a 23, nós temos 15 vértices. De 23 a 7, nós temos 15 vértices. E aí observa que nós não estamos contando agora com quem? Com o vértice 7 e com o vértice 23. Sendo assim, nós vamos ter o total de vértices será 15 vértices entre 7 e 23, mais 15 vértices entre 23 e 7, mais 2 vértices. Esses 2 vértices aqui, eles correspondem a quem? Eles correspondem, né, a o vértice 7 e o vértice 23, totalizando 32 vértices. Gente, lembrando, né, que esse número de vértices aqui, o que é que vai acontecer? Observe que como o polígono é regular, em todo polígono regular, o número de lados e o número de vértices é igual.
O quadrado, por exemplo, ele possui 1, 2, 3, 4 vértices. E quantos lados? 1, 2, 3, 4 lados. Se esse polígono que está inscrito dentro dessa circunferência possui 32 vértices, isso quer dizer que ele também possui quantos lados? 32 lados. Tá aí. Questão 18 do vestibular seriado da UPE está resolvida. Uma questão de nível médio, tá bom? É uma questão que você tem que ter alguns conceitos aí de geometria plana para resolver essa questão, beleza? Galera, se você gostou aí dessa questão, deixa um like, compartilha com os amigos nas redes sociais e fica ligado aí em todas as novidades. Amanhã tem mais resolução da prova do seriado 1. Valeu, galera!